que Cristo está passando. Me disseram que Ele faz milagres. Eu ouvi que Ele abraça, eu ouvi que Ele toca, eu ouvi que Ele atende quem o chama pelo nome. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sei do teu poder, eu creio em ti. Eu não me envergonho, te peço por favor. Se perguntares, eu respondo sim. Eu quero ver. Eu passei a vida nessa estrada, calma, acostumado ao meu escuro, mas ouvi que és o Cristo, és a luz do meu futuro. Ilumina minha vida, me abra os olhos para o mundo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sei do teu poder, eu creio em ti. Eu não me envergonho, te peço por favor. Se perguntares, eu respondo sim. Eu quero ver. Glória, glória a Cristo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sei do teu poder, eu creio em ti. Eu não me envergonho, te peço por favor. Se perguntares, eu respondo sim. Eu quero ver. Se perguntares, eu respondo. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um culto aqui da Igreja Central de Mauá. Hoje é o primeiro culto que a igreja está com as portas fechadas, mas que nem o Tom costuma comentar, o céu está aberto. Então a bênção continua sendo derramada sobre o povo de Deus. Então sejam bem-vindos. Eu quero iniciar esse culto aqui com uma oração, mas antes eu quero fazer um apelo para você. Compartilha esse link com seus amigos. Chame os amigos para assistir esse culto. Eu tenho certeza que tem muita gente que precisa ouvir sobre esse tema. Daqui a pouco o pastor Wilson ele vai pregar sobre o Espírito Santo. Você tem alguma curiosidade sobre o Espírito Santo? Alguma dúvida? Esta é a série Nisto Cremos. Eu tenho certeza que você tem acompanhado. Se não, tem a oportunidade de acompanhar hoje e continuar seguindo a Central de Mauá. Mas antes de iniciar esse culto, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, como é bom estar na tua casa de oração, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o teu Santo Espírito continua falando conosco todos os dias. Queremos pedir sabedoria nesse momento, Senhor, para entender a tua palavra. Que o Senhor possa abençoar o pastor Wilson
ao ele ler a tua palavra, abrir a tua palavra, que ele seja inspirado por ti. Continue, Senhor, abençoando cada família, cada pessoa, Senhor, aonde estiver, que ela sinta a tua presença ao seu lado. Abençoe os enfermos, Pai querido, as pessoas que estão com Covid, que teu Santo Espírito possa visitar a cada um. Dê a cada um a paz, a cura, conforme o teu querer, Pai querido. Abençoe a nossa semana. Eu tenho certeza que o Senhor está à frente de todas as coisas, que o Senhor possa abençoar cada um da tua igreja. Fique conosco, aceite o nosso louvor. É em nome de Jesus que eu lhe peço e suplico. Amém, Senhor. Então agora, pastor Wilson, é o Senhor com o tema o Espírito Santo. Muito obrigado, Jefferson, aí, por essa abertura. E eu quero já me dirigir a vocês, meus irmãos, uma boa noite para você que está aí no Facebook, você que está no YouTube. Como o Jefferson falou, ó, pega aí o seu celular, aí o seu tablet, o que você estiver usando aí para essa transmissão e compartilha. Compartilha com o maior número possível de pessoas, porque com certeza as pessoas precisam conhecer sobre o Espírito Santo. Elas precisam se encher do Espírito Santo. Elas precisam ser libertas pelo Espírito Santo. Elas precisam ser restauradas pelo Espírito Santo. E você pode ser um instrumento de Deus hoje. Talvez você diga assim, como eu gostaria de pregar, mas não acho que eu tenho esse dom. Hoje você pode pregar através de um clique, de um compartilhamento. Você vai se tornar hoje um pregador, você vai se tornar uma pregadora do Evangelho, compartilhando essa mensagem. Mas antes de entrar aqui no sermão, eu quero aqui ter algumas palavrinhas com vocês. E falando aqui não só para os membros da Igreja de Mauá, para os membros do Distrito de Mauá, mas para todos que estão nos acompanhando aí nessas transmissões, e dizer para você o seguinte, você talvez tenha percebido que nós tivemos aqui uma redução aqui na nossa transmissão, de algumas partes, de alguns itens aqui da nossa liturgia que nós suprimimos. E nós fizemos isso porque exatamente para a gente envolver o mínimo de pessoas possível numa transmissão, a fim de que a gente possa contribuir aí para a retenção desse vírus, para a não disseminação dele, mas ainda assim continuar pregando a palavra. Então, se você sente falta de alguma coisa que não está acontecendo aqui, e que tinha nos nossos cultos, você pode colocar no comentário, porque a gente vai saber que isso era importante ou não para você. Mas eu só queria que você entendesse, quando você não vê aqui mais aquele serviço de louvor congregacional, quando você vê menos músicas agora, menos participações, é em virtude disso, da nossa responsabilidade em envolver o menor número de pessoas possível nas nossas transmissões, para que menos pessoas estejam em risco e mais pessoas ainda continuem sendo alcançadas com a pregação do Evangelho. Eu também quero dizer para você o seguinte, que durante esse mês de março, até o dia 31 de março, nós estamos numa forte campanha de oração, às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Aonde você estiver, pare nesse horário e levante uma oração a Deus, pelas pessoas que estão doentes, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos governantes que têm que lidar com essa situação e encontrar caminhos e soluções. Vamos orar por essa situação e principalmente pela nossa renovação espiritual e pela nossa salvação. E se você tem um pouquinho mais de tempo e quiser participar conosco, nós temos a live que é transmitida pela página dessa igreja. Por onde você está assistindo aí, se você entrar diariamente às 9 da manhã ou às 3 horas da tarde, você pode participar da nossa live de oração, colocar os seus pedidos lá, os seus agradecimentos, e nós vamos interceder por você também. E esse programa ele vai todos os dias até o dia 31, com exceção de sábado e domingo, mas de segunda a sexta você vai ter esse programa aí até o dia 31, às 9 e às 3 horas da tarde. Mas, queridos, como já foi anunciado aqui para nós, hoje nós estamos já na quinta crença fundamental da doutrina de Deus. Nós estamos trabalhando a doutrina de Deus, aonde trabalhamos ali as Escrituras Sagradas, o Pai, o Filho, a Trindade, e agora estamos chegando no estudo específico sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Qual é a missão do Espírito Santo? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber o seguinte, que o Espírito Santo, embora receba esse título de Espírito, e por receber o título de Espírito, muitas pessoas acreditam que ele não tenha personalidade,
mas ele é um ser extremamente ativo. Você vai encontrar o Espírito Santo na criação, em Gênesis, e o Espírito Santo na consumação ali do início da eternidade, a consumação deste mundo e o início da eternidade, chamando as pessoas que têm sede para receber Jesus Cristo como seu Salvador e o Espírito como a água da vida. O Espírito Santo está presente nas principais cenas da Bíblia. Se você olhar, o Espírito Santo, ele é descrito como uma pessoa, ele está presente na encarnação, ele é aquele que inspira os profetas, ele é aquele que enche a vida de Jesus Cristo de poder, ele é aquele que é enviado pelo Pai, pelo Filho, para a assistência de cada ser humano aqui nessa terra e para conduzir o ser humano de volta para Deus. É o Espírito Santo que enche a igreja de dons espirituais e que guia você e a mim a toda a verdade da palavra de Deus. Mas vamos, hoje aqui na nossa mensagem, nós vamos dividir aqui a apresentação sobre o Espírito Santo, essa quinta crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia e essa crença bíblica. Nós vamos dividir ela em 2 blocos. Na primeira parte, nós vamos entender quem é o Espírito Santo, o que a Bíblia fala sobre a natureza do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo. E na segunda parte, nós vamos falar sobre a missão do Espírito Santo, a sua função, a sua atuação na vida do ser humano e o seu papel em relação à divindade. Mas vamos primeiro para a identidade do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver a atuação do Espírito, mas é difícil para nós definirmos quem de fato é o Espírito Santo. Mas o Novo Testamento vai ser a porção bíblica que vai trazer grande revelação para nós sobre essa pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo. Se você puder, acompanhe comigo aquilo que está em Atos, capítulo 5, versículo 4, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, versículos 3 e 4, aliás, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia sobre a natureza do Espírito Santo. Aqui você bem conhece, você sabe que a cena ali é uma cena de mordomia cristã, é uma cena de finanças. Você tem um casal chamado Ananias e Safira, que vende uma propriedade por determinado valor, e na hora de levar o dinheiro aos pés dos apóstolos, eles então alteram esse valor, diminuem esse valor, a fim de poder ali, vamos dizer assim, dar prioridade às suas próprias necessidades, ao seu próprio egoísmo. E quando eles vão entregar, então, essa oferta aos pés dos apóstolos, é perguntado por quanto eles venderam a propriedade. E eles dizem que venderam por X, quando, na verdade, eles venderam por X mais Y, vamos dizer assim. E aí, então, Pedro, ele interpela ali com Ananias e ele diz assim, olha, Ananias, porque, versículo 3, capítulo 5, verso 3, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Veja, queridos, o texto diz que Ananias, de acordo com a fala de Pedro, ele mentiu para o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não é uma pessoa, como muitos acreditam que não é, como poderia Ananias ter mentido ao Espírito Santo? E se você continuar lendo o texto, você vai perceber o seguinte, o Espírito Santo é mais do que uma pessoa. Porque olha o que diz o verso 4, diz assim, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em seu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, de acordo com esse texto, esse é um texto de grande revelação bíblica para nós, porque ele revela a natureza do Espírito Santo. E ele nos traz a ideia, a noção, o ensino de que o Espírito Santo é Deus, ele é uma pessoa divina. Você já estudou nessa série, por exemplo, a pessoa do Pai. Você já estudou a pessoa do Filho. Você já estudou o tema da Trindade aqui. Então, ao estudar o tema da Trindade, você já teve alguma noção do Espírito Santo. Então, quando nós falamos da natureza do Espírito Santo, uma coisa que nós podemos concluir pela Bíblia é que assim como o Pai é Deus, assim como o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Mas então são 3 deuses? Não, se você tem dúvidas sobre isso, volta no estudo sobre a Trindade. Está gravado aí, você vai encontrar na página, você pode assistir novamente e tirar suas dúvidas sobre essa questão. Mas não são, é apenas um Deus
lembrando que Deus é uma expressão plural no Antigo Testamento, um Deus, uma divindade composta de 3 pessoas distintas, separadas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que ambos se unem em missão e propósito para criar, para redimir e para restabelecer o ser humano novamente na imagem e na semelhança de Deus. Então, de acordo com Atos capítulo 5, você pode concluir uma coisa, que o Espírito Santo é Deus. E como Deus, ele também é um ser pessoal. Mas talvez você diga assim, mas pastor, como que ele pode ser pessoal e ser espírito? Muita da dificuldade, queridos, que vem à nossa mente para compreender a natureza do Espírito Santo, tem que ver com a nossa cosmovisão, tem que ver com os pressupostos que estão na nossa mente sobre esta palavra espírito. Quando, por exemplo, você ouve falar sobre espírito, quando você ouve essa expressão espírito, qual é a ideia que vem na sua mente? É possível que na sua mente você já pensou num fantasminha, aí, um Gasparzinho. Se você já assistiu lá no passado, talvez você pense no Ghost do outro lado da vida, e essas, vamos dizer, esses filmes, essas publicações espíritas aí, que as pessoas acabam assistindo e formatando a mente baseado exatamente nisso. Então você ouve assim, não, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, então logo você pensa numa entidade que fica vagando por aí. Uma entidade interna de um ser, por exemplo. Contudo, queridos, quando nós vamos para a Bíblia, o Espírito Santo não é uma entidade que fica voando por aí, vagando por aí como um fantasma, como algo desse tipo. Não. Espírito Santo é apenas um título que é dado para uma das 3 pessoas da divindade. E como uma dessas pessoas da divindade, você vai ver que ele tem personalidade. Por isso que nós podemos dizer que ele é uma pessoa. Afinal de contas, esse Espírito, segundo aqui o livro de Atos, a Bíblia diz que foi uma pessoa para quem foi mentido. Você consegue mentir para um fantasma? Você já mentiu para um vento, uma força ou uma energia, como alguns assim definem o Espírito Santo? Óbvio que não, é impossível fazer isso. Se você mente para alguém. E logo esse alguém é um ser pessoal. Ele pode não ter corpo como você e eu. Braços, mãos, pernas ou cabeça para você tocar ali. Mas ele é um ser pessoal. Porque para ser um ser pessoal, não precisa necessariamente ter um corpo físico como o meu e o seu. Basta apenas ter esses atributos que nós vamos ler na Bíblia agora. Vamos conhecer um pouquinho sobre os atributos do Espírito Santo. Veja comigo aqui, por exemplo, no Evangelho de João. Se você puder aí abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos conhecer aqui alguns atributos do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Veja, aqui Jesus vai chamar o Espírito Santo de Consolador. Então, um dos atributos do Espírito Santo é essa capacidade de consolar, de confortar as pessoas. Se você continua ainda nesse capítulo 14, no versículo 26, vai dizer assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Veja, o Espírito Santo agora não é apenas alguém que consola, mas é também alguém que ensina, alguém que fala à nossa consciência para nos fazer lembrar dos ensinos de Jesus. E se você vai agora ao capítulo 15, versículo 26, diz o seguinte ali, capítulo 15 do Evangelho de João, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, mais uma característica da personalidade do Espírito Santo é que, além de ensinar, além de consolar, ele também é alguém que dá testemunho de Jesus Cristo, ou testemunha sobre aquilo que Jesus Cristo fez, e essa grande atuação do testemunho que o Espírito faz está ligado ao dom profético. Ele é o testemunho de Jesus Cristo para a igreja de Deus também.
E se você avança um pouquinho no capítulo 16, versículo 8, lá vai dizer o seguinte, que quando ele vier, está falando da vinda do Consolador, a vinda do Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós podemos concluir aqui, só nestes poucos textos de João, que o Espírito Santo consola, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo testifica ou testemunha, o Espírito Santo convence. Então não há dúvidas para nós ao olharmos para a Bíblia, principalmente nas porções do Novo Testamento, e enxergarmos no Espírito Santo, primeiramente, uma pessoa divina, e segundo, uma pessoa, alguém que tem personalidade, que age de forma real na vida do ser humano. Além disso, Romanos vai dizer que o Espírito Santo intercede por você e por mim. Esse texto vai estar lá em Romanos, capítulo 8, verso 26. Lá diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E alguns dizem assim, mas o nosso intercessor no santuário não é Jesus Cristo? Afinal de contas, quem intercede por nós? É Jesus Cristo ou é o Espírito Santo? Os dois. Enquanto Jesus intercede no santuário celestial por você e por mim, o Espírito Santo intercede desde o santuário do nosso corpo. Porque o seu corpo e o meu corpo é santuário do Espírito Santo. E o Espírito de Deus habita em vós, e é daí, deste santuário, que ele intercede por nós, diante de Deus, e Cristo, no santuário celestial, intercede por você e por mim. Então, a obra do Espírito Santo, ao melhorar a personalidade do Espírito Santo, é clara e específica na Bíblia. Mas além do Espírito Santo ser Deus, além do Espírito Santo ser uma pessoa, o Espírito Santo tem uma relação direta com os seres da divindade. Por exemplo, vá a Gênesis capítulo 1, e olhe o que está escrito logo nos primeiros versos da Bíblia. Gênesis capítulo 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você vê aqui a relação entre o Pai, como Criador, e o Espírito Santo. E se você linkar a esse texto, um próximo texto que eu vou ler com vocês, que está no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. A partir do versículo 1, nós vamos ler o seguinte. Você vai ver palavras muito parecidas com a do Gênesis. Diz assim, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, verso 2, e no verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ao ler esses dois textos, Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2, e o Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 3, eu e você podemos concluir o seguinte, que há uma íntima relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai estava no princípio criando tudo, e o Espírito de Deus estava lá. E de acordo com João, o Filho também estava lá, porque sem o Filho nada do que foi feito teria sido feito. Mas também nada teria sido feito sem a presença do Pai e sem a presença do Espírito Santo. Mas assim como o Espírito Santo esteve na criação, ele também estará na consumação de todas as coisas. Veja comigo em Apocalipse capítulo 22, verso 17, diz o seguinte, diante da última mensagem que a igreja tem que dar para esse mundo, o Espírito Santo aparece no verso 17 dizendo assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Isso nós vemos o que? O Espírito que cria, é o Espírito que apela ao coração do pecador para voltar-se para Deus, para estar eternamente na presença do Altíssimo. Agora, talvez a maior evidência da atuação do Espírito Santo, queridos, na sua relação com a divindade, tem que ver com o ministério de Jesus Cristo. Afinal de contas, perceba comigo como foi importante a presença do Espírito na vida de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo nasceu, o que a Bíblia diz sobre o seu nascimento, sobre a sua concepção? A Bíblia vai dizer que Jesus nasceu do Espírito. Maria foi ali, ela engravidou pelo Espírito Santo de Deus. Jesus nasce, se desenvolve e chega o dia dele ser batizado. E quando Jesus é batizado, o que a Bíblia diz sobre o seu batismo? Que enquanto ele estava ali na água, o Espírito desceu em forma de pomba sobre ele. E assim que ele saiu da cena do batismo, queridos, nós vamos ver acontecendo o seguinte,
o Espírito de Deus conduzindo Jesus para o deserto, aonde ele foi tentado. Lucas vai dizer que Jesus começa o seu ministério e pelo poder do Espírito ele vai fazendo milagres. Ele vai curando, ele vai libertando pessoas do poder dos demônios. Ele vai ressuscitando pessoas mortas, tudo pelo poder do Espírito. E quando Jesus entrega a sua vida, aqui está um dos textos mais lindos, e eu queria levar você a ler comigo esse texto, Hebreus capítulo 9, versos 14 e 15. Nós falamos muito de Cristo lá na cruz do Calvário, entregando a sua vida. Nós falamos, como Paulo disse, que Deus, o Pai, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas sabe de uma coisa? Você sabia que o Espírito Santo estava lá também? Olha o que diz aqui o livro de Hebreus, capítulo 9, versos 14 e 15. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Verso 15, por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Queridos, o texto diz aqui para nós que Cristo derramou seu sangue pelo Espírito eterno. O Espírito Santo estava ali com Jesus Cristo também na cruz. O Espírito Santo acompanhou todo o ministério de Jesus Cristo aqui nessa terra. O Espírito Santo acompanhou Jesus na encarnação, no batismo, nos momentos de tentação e fome no seu jejum. Ele acompanhou Jesus no seu ministério. Ele acompanhou Jesus na sua morte. E ele acompanha você e a mim hoje, para que nós possamos nos render ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o Espírito Santo. É isso que a Bíblia diz sobre a natureza do Espírito Santo, que ele é Deus, que ele tem personalidade e que ele age diretamente na sua vida e na minha vida, como ele agiu na vida de Cristo também, para que Cristo nascesse aqui, encarnasse, tivesse o seu ministério, tivesse poder e pudesse entregar a vida dele por mim e por você também, queridos. Mas eu quero agora ir com você para a segunda parte, que fala da missão do Espírito Santo. Já vimos um pouquinho da sua natureza, mas a missão do Espírito Santo. Quem mandou o Espírito Santo para cá? Quem enviou o Espírito Santo em seu favor e em meu favor? Eu quero ler com você aqui um texto que está no Evangelho de João, capítulo 14. Nós já o lemos hoje, mas eu queria ler para dar uma ênfase num outro aspecto dele. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Volte aí a sua Bíblia comigo nesse texto. E olha o que ele nos diz aqui. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. Quem é que enviou o Espírito a nós? Foi o Pai. De acordo com Jesus, aqui essa declaração de Jesus foi o Pai. Mas vire uma página da sua Bíblia e vá comigo a João capítulo 16, versículo 7. Lá diz o seguinte, João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Porém, se eu for, o que diz no final do texto? Eu vô-lo enviarei. O que Jesus está dizendo aqui? Que assim como no verso 16 do capítulo 14, ele diz que o Pai enviou o Espírito, agora ele diz que ele também enviou o Espírito. Por isso que você vai encontrar na Bíblia expressões diferentes para o Espírito Santo, nomenclaturas diferentes para o Espírito Santo. Vai ter lugar que o autor bíblico vai chamá-lo de Espírito Santo, vai ter lugar que o autor bíblico vai chamá-lo de Espírito de Deus, vai ter lugar que o autor vai chamá-lo de Espírito de Cristo. E por que ele recebe esses títulos diferentes? Exatamente pela origem do seu envio, pela origem da sua missão. Veja, o Espírito Santo, ele não procede do Pai e do Filho em natureza. Ele tem a mesma natureza do Pai e do Filho. Ele é Deus, ele não foi criado, ele não passou a existir a partir de algum momento, ele sempre existiu. Mas em sua função, na sua missão em favor de salvar o ser humano, a Bíblia nos mostra que ele foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Então, quando você vê lá a expressão, o Espírito de Cristo, está dizendo o Espírito que Cristo enviou para essa terra. O Espírito de Deus, ou seja, o Espírito que Deus enviou a essa terra.
para cumprir uma missão de resgate e salvação do ser humano. E dentro dessa missão, o alcance do Espírito Santo é um alcance mundial. Veja comigo aqui, capítulo 16 de João, versículo 8, novamente, diz assim: quando ele vier, convencerá quem? O mundo, diz o texto. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que a obra do Espírito Santo não é limitada à igreja de Mauá. A obra do Espírito Santo não é limitada à cidade de Mauá, ou ao estado de São Paulo, ou apenas ao Brasil. O Espírito Santo atua em todo o mundo. Ele está presente em todos os lugares, ele é onipresente. Assim como ele é onipotente, ele é onisciente. E é esse Espírito que nos 4 cantos dessa terra converte milhares de pessoas a Cristo a cada dia. O alcance da obra do Espírito Santo é um alcance mundial. Ele foi enviado pelo Pai, enviado pelo Filho, para alcançar os filhos de Deus em todo o mundo. Às vezes nós pensamos assim, né? Como o Evangelho chegará naquelas nações predominantemente muçulmanas, aonde é proibido ser cristão? Nós ficamos pensando como que o Evangelho chegará para todo mundo, se mais de 4 bilhões de pessoas vivem na faixa 1040 do mundo, que você bem conhece, como uma faixa totalmente de uma cortina de ferro, o cristianismo não penetra lá. Sabe de uma coisa? O Espírito Santo está lá, porque o Espírito Santo foi enviado para toda a terra, e ele anda por toda a terra, e ele busca pessoas nos 4 cantos dessa terra, e ele busca você e a mim, lá no lugar mais distante, aonde ninguém sabe onde estamos, aonde ninguém sabe o que estamos fazendo. Quando nos sentimos abandonados, quando nos sentimos preteridos, quando nos sentimos rejeitados, lá está o Espírito Santo, para buscar você e a mim. E a Bíblia diz que ele faz 3 coisas. O Espírito Santo faz 3 obras poderosas na sua vida e na minha vida. De acordo com esse verso aqui, a Bíblia diz que ele te convence e me convence do pecado, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que o Espírito Santo, ele mostra para nós como o pecado é vil, como o pecado é mau, como o pecado nos separa de Deus, como o pecado destrói o ser humano. Paulo diz que nada pode separar o ser humano de Deus, mas tem uma coisa que pode, que é o pecado. O pecado, ele causa separação, distinção entre o ser humano e Deus. E se o ser humano não abandonar o pecado, ele ficará separado de Deus eternamente, para todo sempre. Então pode ser que nessa noite eu esteja falando para alguém que está ouvindo essa mensagem e que sabe, tem consciência de que está vivendo no pecado, que está se repetindo a atuação do pecado na sua vida. E eu quero dizer uma coisa para você: entregue-se a esse Espírito Santo, entregue-se a Deus, entregue-se a Jesus, porque senão você vai ser escravo do pecado. Deus está chamando você para ser filho de Deus, e você pode fazer uma troca hoje, deixar de ser escravo do pecado para se tornar filho de Deus. Hoje você tem esse privilégio, eu tenho esse privilégio. É uma honra para nós, mas talvez você esteja sucumbindo sobre o pecado, e você está ouvindo essa live aqui, assistindo essa live, sabe por quê? Porque o Espírito Santo colocou você aí para te convencer do pecado. Porque você não irá a Cristo se você não sentir que você é um pecador. Você jamais se voltará para Deus para confessar os seus pecados se o Espírito não te convencer de que você é um pecador e que precisa da graça dele. Mas a Bíblia também diz que o Espírito Santo não só nos convence do pecado, que nós somos pecadores, maus e perdidos. O Espírito Santo também, queridos, ele nos convence da justiça. E que justiça é essa? Não é uma justiça vingativa. A justiça aqui tem que ver com perdão. Se por um lado o Espírito Santo nos convence do pecado, do outro lado o Espírito Santo mostra a solução para o problema do pecado. E a solução do problema do pecado é a justificação pela fé em Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo, e não pelos nossos esforços, pelos nossos merecimentos, pelas nossas boas obras, jamais. O Espírito Santo faz isso. Então, se você está desesperado, porque você não consegue superar o pecado, entregue-se a Cristo. E o Espírito que te convence que você é pecador, é o mesmo Espírito que vai te convencer da justiça, de que há justiça e perdão em Cristo. E que se você se entregar para Ele, você será uma nova criatura em Cristo Jesus.
mas também o Espírito nos convence do juízo, porque o Evangelho completo, o Evangelho eterno de Deus, ele envolve a consciência de que somos pecadores, a maravilhosa graça que nos justifica, mas também nos convence de um juízo para aqueles que não se arrependem, e nos adverte sobre esse juízo. Salomão mesmo falando aos jovens, aos juvenis, à grande mocidade, no capítulo 11 do livro de Eclesiastes, ele vai dizer o seguinte: olha, aproveita a sua mocidade, desfruta de tudo que o seu coração quer, ande pelos caminhos que satisfazem o seu coração, mas lembre-se de uma coisa, que de todas essas coisas, você dará conta a Deus no dia do juízo. Então, o juízo de Deus está estabelecido, e o Espírito nos convence também desse juízo. Óbvio que você não deve ir a Deus com medo da condenação, mas você deve ir a Deus ciente do juízo de Deus e de que também há condenação para aqueles que rejeitam ao Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos, o Espírito Santo de Deus, esse Espírito que nos convence, é também o Espírito que nos assiste, é o nosso Consolador. Talvez, queridos, não haja algo mais que a humanidade precise hoje do que consolo. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias de morte, sabe? Parece que o anjo da morte, como aconteceu no Egito, naquela Páscoa, parece que o anjo da morte anda passando pelo nosso mundo. Nós estamos vivendo situações difíceis. Nossos familiares estão passando situações difíceis. Nossos irmãos da igreja estão passando situações difíceis. Na saúde, na economia, no trabalho, na família e na vida espiritual também. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito Santo de Deus está aqui para te consolar. O Espírito Santo de Deus está aqui para te fortalecer. O Espírito Santo de Deus, ele é real. Ele é Deus. Ele é todo-poderoso e não há limites para a atuação do Espírito Santo na vida daquele que se entrega ao Espírito Santo. A maior necessidade hoje na sua vida e na minha vida é recebermos o Espírito Santo. Você não precisa mais de saúde do que o Espírito Santo. Você não precisa mais de vacina do que você precisa do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você pode tomar a vacina hoje e ficar prevenido de um coronavírus. Mas se Jesus não voltar na sua geração, mais cedo ou mais tarde você vai morrer também. E eu vou morrer também, nós vamos morrer. Mas sabe de uma coisa? Se nós tivermos o Espírito Santo na nossa vida, se nós formos cheios do Espírito Santo, nem a sepultura vai nos deter. Cristo abrirá a sepultura pelo poder do Espírito e nos dará nova vida para viver com Ele eternamente. E é aqui que deve residir a nossa esperança. Porque o Espírito Santo, que é o seu Consolador, Ele nunca prometeu que você não teria coronavírus, não seria contaminado por isso. Ele nunca prometeu que você não iria sofrer. Ele nunca prometeu que você nunca iria sepultar um ente querido. Ele nunca prometeu que você sempre teria boa assistência médica. Ele nunca prometeu que você não passaria pelas mazelas dessa vida. Mas Ele prometeu que ainda que a gente passe pelo vale da sombra e da morte, o nosso pastor é conosco e Ele nunca nos faltará. Nunca nos faltará. E é pela presença do Espírito na nossa vida que nós conseguimos ser consolados para passar por esses momentos difíceis e permanecer firmes ao lado do Senhor. Sabe, queridos, hoje é dia da gente se render a Jesus Cristo. Esse Cristo que esteve na criação do mundo. Esse Cristo que esteve na encarnação, aliás, esse Espírito que esteve na criação do mundo. É dia de nós nos rendermos a Ele. Esse Espírito que esteve na encarnação de Jesus. Esse Espírito que esteve no batismo de Jesus. No ministério de Jesus, nos momentos das tentações mais fortes que Jesus sofreu. Esse Espírito que esteve na cruz com Jesus entregando a vida pelo seu resgate. Esse Espírito hoje chega com a igreja de Deus, com a noiva de Deus e diz para você: venha. Hoje é dia de entrega. E que nessa noite você possa entregar sua vida a Jesus Cristo. Você possa entregar sua vida à atuação do Espírito Santo. Que você abra o seu coração e se renda completamente ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai convencer você do pecado, vai convencer você do perdão, vai convencer você de que há esperança para você. Eu tenho conversado com algumas pessoas nesses últimos dias
pessoas cristãs que estão estudando a Bíblia, e elas dizem assim: pastor, será que Deus me aceita mesmo? Eu tenho falhado tanto, eu tenho errado tanto, será que Deus me aceita ainda assim? Eu digo para você, Deus te aceita sim, porque o Espírito Santo de Deus está aí, o Espírito de Cristo está aí, e se você ao menos pensa, ao menos tem essa dúvida, já é evidência do Espírito Santo trabalhando na sua vida. Quando você pergunta, será que Deus vai me aceitar assim? É o Espírito Santo te chamando, vem, eu te aceito. O Espírito e a noiva dizem, vem, entregue-se, se renda a Cristo, se renda ao Espírito de Deus, e esse Espírito vai entrar na sua vida como um fogo renovador, como um fogo refinador, e ele vai te dar uma nova vida, e vai te dar poder para vencer o pecado, para resistir o mal, e para permanecer firme ao lado do Senhor, até o dia da redenção final, quando aí estaremos para sempre com o Senhor. Nesse momento, queridos, a Suelen vai cantar uma música, e nessa música que ela vai cantar, a ênfase dessa música é que você se renda ao Senhor Jesus Cristo, que você se renda a Deus, se renda ao Espírito Santo. Assuma esse compromisso agora, enquanto ela canta, escreva e interaja conosco, diz, eu me rendo, Senhor, se entrega ao Senhor, ore a Deus, entrega a sua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará por você. Que Deus te abençoe. Está em ti, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol me guiar, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. E eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. E eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Você ouviu essa bela música? Você teve tempo para você fazer a sua entrega. Você pôde escrever ali a sua entrega também aí nos nossos comentários. E eu quero orar por você agora. Orar para que essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo não só esteja presente na sua vida, mas que Ele te batize com poder. E não pense que batismo é você sair falando línguas estranhas. Não, batismo é você amar. Batismo do Espírito Santo é você ser fiel. Batismo do Espírito Santo, a evidência dele é você ter domínio próprio, ser cheio de fé. Essa é a grande evidência do batismo do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te batizar hoje, se você permitir. E o Espírito Santo vai te dar poder para viver uma vida reta ao lado do Senhor também. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado porque hoje pudemos estudar mais uma crença fundamental das doutrinas adventistas. Aqui nessa doutrina de Deus, hoje estudamos especificamente sobre a pessoa do Espírito Santo, que é Deus conosco aqui agora, Pai. Ele está aqui ao nosso lado, Ele habita em nós, Pai, porque o Senhor fez do nosso corpo, da nossa mente, o santuário do Teu Espírito. E eu peço, Pai, que esse Espírito que habita em nós, habite na vida de todos esses que estão recebendo a mensagem nessa noite. Esses que estão se rendendo ao Senhor, esses que estão se entregando ao Senhor. Espírito Santo de Deus, entra na vida dessa pessoa, traz esperança, renova a vida dessa pessoa, dá-lhe a vitória sobre o pecado, dá o estímulo para que busque esse batismo diário e transforme essa vida, Pai, enchendo essa vida dos frutos do Espírito Santo, do amor, da alegria, da paz, da bondade, da benignidade, Senhor, do domínio próprio, da fidelidade, porque contra essas coisas não há lei, diz a sua palavra, Pai. Mas que o Espírito de vida entre nessa vida que nos escuta e que nos assiste nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe você, a sua vida, que você permaneça firme ao lado do Senhor
E na próxima quarta-feira, nós temos mais um culto poderoso aqui desta igreja, e você vai poder assistir aí online e receber as bênçãos do Senhor. Que o Senhor te guarde, te abençoe hoje e sempre. Amém.